Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo João Apurunga e sou o host do nosso Septemcast, o podcast da Septem Capital. Se tu não conhece a Septem ainda, é a maior plataforma de capacitação jurídica e networking do Brasil. Lá a gente fala sobre direcionamento profissional, qualificação, prática, concursos práticos e muito networking. Mas bora lá, vamos para o nosso podcast. Nosso podcast de hoje é com Saulo Miquiles, ele que é uma grande referência no setor empresarial. Eu vou ler aqui uma breve descrição para vocês. Saulo é advogado especialista em direito empresarial, sócio da Miquiles Tavares Advocacia Empresarial, host do Rainmakers Podcast, economista, presidente da Comissão de Direito Digital, Tecnologia Disruptiva e Startups da OABDF. Saulo, um prazer estar batendo um papo hoje contigo. Prazer todo meu amigo. Que bom que a gente está aqui junto. Demais. E a gente teve a oportunidade de ir no teu podcast há um tempo e hoje estar podendo falar contigo é muito bom mesmo. E queria já começar pedindo para tu contar um pouquinho para a gente como é que começou a tua carreira no empresarial e no direito em si. Porque hoje a gente sabe quem é Saulo Miquiles, todo mundo que pesquisa conhece, mas como é que começou? Como é que começou e por que empresarial? Tá. Cara, a história é um pouquinho longa, eu estou ficando velho, já são 13 anos de advocacia, mas eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo. Eu fiz Direito e Economia e, na verdade, não é porque eu era muito inteligente, é porque eu não sabia o que eu queria da vida. Entendi. Então, meio que acabei fazendo as duas para testar e consegui levar até o fim. Só que no final da economia, eu abri uma franquia. Surgiu uma oportunidade dessas coisas da vida. E aí eu falei, cara, vou ser franqueado. Então eu abri uma loja no shopping, estava escrevendo a monografia de economia na UNB e estava no 7º semestre de Direito. Então minha vida foi quando eu comecei a ter cabelo branco. Ótimo momento, né, para poder abrir a franquia. Maravilhoso. Mas o fato é que ali eu me apaixonei por empreendedorismo. Então a minha carreira como advogado, pelo fato de fazer duas faculdades, eu tive um problema que eu digo que é uma deficiência na minha formação. Eu não tive prática. Que eu não estagiava, eu só fiz os estágios obrigatórios da faculdade para me formar. Então, quando eu estava para me formar, eu passei na OAB no 9º semestre e já fui em busca de prática. Aí fui para um escritório de um amigo que ele fazia trabalhista. Ali eu aprendi a advogar. E o direito de trabalho é muito bom para você aprender a advocacia na prática, porque acontece muita audiência, eu ainda peguei o processo no papel, essa aí tinha que ir lá, balcão, muitas petições, etc. Então, ali foi minha formação. Mas eu Isso nunca gostei. estava já formado? Isso eu estava no 10º semestre. E também com as franquias? Também com a franquia, Entendi. já tinha passado no OAB e já estava ali meio que advogando, só não tinha OAB ainda, mas já tinha passado. E sob a supervisão desse amigo que virou um mentor e amigo até hoje. E aí, ao longo do tempo, ainda aprofundando no empreendedorismo, eu fui direcionando a minha carreira para a advocacia empresarial. Então, depois de uns 2 ou 3 anos, eu comecei a advogar para uma empresa do mercado financeiro, uma consultoria financeira, depois virei sócio dessa empresa, diretor jurídico dessa empresa, depois saí para montar meu escritório, aí montei escritório, quebrei, montei de novo, então aqui, resumidamente, é isso. Caramba. Depois, se você quiser detalhar, a gente pode detalhar cada um desses intervalos aí. Entendi. Então, assim, tu saiu da faculdade, tu não tinha prática, tu tinha um pouco da prática trabalhista, e como é que tu entrou nessa empresa de consultoria empresarial? Cara, Consultoria financeira, no consultoria caso. financeira. Quando eu me formei em 2010, em 2013 eu decidi me casar e mudar para Manaus. Eu sou natural de Manaus. Não sabia. Eu sou natural de Manaus, mas a vida toda profissional aqui em Brasília, me formei aqui em Brasília e decidi voltar para lá. E também uma coincidência da vida, um amigo meu era sócio de uma empresa de consultoria financeira aqui em Brasília que queria ir para Manaus, queria abrir uma filial em Manaus. A gente conversando por acaso, ele nem sabia que eu ia. Ele comentou, eu falei, cara, eu estou me mudando para Manaus. Aí surgiu. Então, eu fui para Manaus para montar meu escritório de advocacia. Acabou que quando eu cheguei lá, eu montei meu escritório de advocacia e montei a sede dessa empresa. Montei no mesmo prédio, inclusive, que era para eu conseguir ficar ali, sempre fazendo no mínimo 2 coisas ao mesmo tempo da minha vida. Então, foi aí que lá eu montei essa empresa, montei meu escritório e desenvolvi 2 anos lá. Depois quis voltar para Brasília. Tanto eu quanto minha esposa já não tínhamos me adaptado à vida de lá, preferimos voltar para Brasília. E quando a gente voltou, eu voltei como diretor jurídico dessa empresa. Tinha crescido muito, precisava de uma estrutura jurídica maior. E aí eu... Isso tu virou sócio dessa empresa também? Virei sócio. E aí, que momento tu largou a sociedade de lá para ficar só no estágio de advocacia? Em pouco tempo que eu voltei para Brasília como diretor jurídico, eu entendi que, na verdade, eu não queria ter um cargo. Queria ter o meu próprio negócio. Então, eu já estava gestando a ideia de abrir o meu próprio escritório. E o discurso seria, olha, para a empresa, né?
eu vou abrir o meu próprio escritório e vou continuar atendendo vocês. Só que eu vou atender com uma estrutura de escritório, não como um diretor interno, né? Porque como diretor eu fazia interface com outro escritório. A minha proposta era, vocês vão baixar custo, vocês já me conhecem, vocês conhecem o meu serviço. Já começa a rodar o escritório também com começa a rodar meu escritório com uma receita. receita. Foi esse o pensamento. Sim. Né? E funcionou muito bem. Nesse meio tempo, eu conheci o mundo das startups. Isso era que ano? Isso era 2015. 2015. Eu abri esse escritório em 2016. Em 2015, chegou uma startup lá procurando investidores, né? Pediram uma reunião, a gente precisa de investidor, eles tinham passado no edital de fomento da Finlândia e eles não tinham dinheiro para ir para lá. Entendi. Você vê como era o nível do mundo das startups no Brasil em 2015, ainda mais aqui em Brasília. Me chamaram para reunião para eu entender, esses caras ficaram falando um monte de termo que eu não entendia nada, fingia que entendia, né? Advogado daquela postura, usava terno e gravata, mercado financeiro. Cara, não entendi nada, fui anotando e fui pesquisar. Ali eu descobri o mundo das startups. E o meu pensamento foi o seguinte, cara, primeiro que isso aqui é maravilhoso, por diversas razões, porque envolve tecnologia, eu adoro tecnologia, envolve venture capital, eu sou economista, então casou muito bem, envolve uma nova forma de empreender e é uma advocacia, é um mundo, né? Não só a advocacia, mas é um mundo mais leve. É um mundo menos formal, menos terno e gravata, é um mundo mais próximo em que as pessoas se tratam de uma outra maneira. E eu nunca gostei dessa história de o advogado ser muito formal. Formalismo latim, extremo ali, né? De ter que usar terno e gravata, de usar um linguajar para se distanciar das pessoas, de se achar melhor, esse tipo de coisa. Respeito quem tem esse estilo, mas não era o meu estilo. E aí ali eu vi uma oportunidade, um combo de oportunidades, e vi também que, cara, isso aqui está bombando nos Estados Unidos, isso aqui está bombando na Europa, isso aqui está bombando em Israel, em algum momento isso vai chegar no Brasil. Então, como eu já tinha a ideia de montar meu escritório, eu montei meu escritório para advogar para empresas e comecei a plantar uma semente de advocacia para startups. Aí fui atrás de incubadora, fui atrás de aceleradora, fui atrás de estudar. Não tinha material, tinha um livro no Brasil, o livro do Eric Nibo, super pioneiro com o Bruno Feigelson, mas não tinha mais nada. O resto era artigo e livro em inglês. Sim. Eu comecei a devorar isso e comecei a escrever sobre isso, comecei a gerar conteúdo sobre isso. Isso Aí, tinha esse cliente de startup? Não, eu tinha um cliente de consultoria financeira. Não tinha ninguém de startup ainda, entendi. Zero de startup. Eu fui para uma incubadora de startups numa faculdade aqui para prestar serviço pro bono, para entender as demandas e aprender. Depois eu virei mentor de uma aceleradora. Que legal. Aí depois eles me chamaram para ser sócio dessa aceleradora, diretor jurídico, sócio, etc. Isso é um outro caminho. Mas aqui eu comecei a plantar isso. E em algum momento também, além de escrever, eu comecei a gerar conteúdo como um influenciador. Veio o apelido Doutor Startup. Aí eu comecei a ensinar outros advogados a advogarem para startup. Que massa. E aí veio essa trilha de gerador de conteúdo, de doutor startup, do cara que entende startup, venture capital, etc. E estou nessa jornada há muito tempo. E, assim, monetariamente falando, o que é que mais tu percebeu que tinha nas startups que fazia sentido? Porque eu já ouvi muita história de vários advogados que entraram no mundo das startups buscando ser sócio, buscando ali o sonho grande daquela startup. Isso é real ou não tanto? Me explica um pouquinho. Isso existe, mas eu particularmente acho que isso é um erro. Eu recebi muito essa proposta, porque a startup tem um problema de uma filosofia de startup enxuta. Ou seja, fazer muito com o mínimo possível. Sim. Resumindo muito simplisticamente o livro Startup Enxuta, né? Mas é você tentar fazer as suas validações com custo enxuto. Isso está incutido na cabeça dos founders, ou seja, eles cortam custo de todo jeito. Então, eles não querem pagar advogado, não querem pagar uma série de outras coisas, não é como advogado. Bota todo mundo para essa ideia. E aí eles acostumaram com essa estratégia de vender o sonho, que é o pitch deles. Olha, vem ser meu sócio, presta o serviço para mim, eu te entrego participação societária. Quando eu ficar bilionário, quando eu virar unicórnio, você fica com um pedaço desse bolo, ok? Eu recebi muito essa proposta. Só que o que eu falava para eles? Eu falava assim, olha, quando você me faz essa proposta, eu tiro o chapéu de advogado e eu boto o chapéu de investidor. Eu sei as técnicas de investimento. Então, eu analiso a startup aqui como um investimento. E nem todas passam nesse crivo. Entendi. Entendeu? Então, eu não posso fazer isso com todas que querem que eu faça isso, porque eu tenho que ter um crivo muito maior. Além disso, uma outra coisa que eu brincava com os clientes para responder isso, eu falava assim, cara,
Tudo bem, a sua proposta é maravilhosa, mas você está dizendo que você é milionário daqui a 10 anos. Como é que eu pago meu boleto de amanhã? Se eu atender todo mundo como sócio, eu não tenho dinheiro para pagar o boleto de amanhã. Eu estou milionário, virtualmente milionário daqui a 5 anos, mas eu tenho dinheiro para pagar a conta hoje. Entendeu? Então, eu acho que essa estratégia é equivocada. O que eu acho que é prudente? Fazer isso com uma, com duas, com três. Eu fiz isso com 2 ou 3. 2 já quebraram e uma está indo bem. Uma aposta, né? Uma aposta. É uma aposta. É. Entendi. Mas é uma aposta que você só deve fazer se você tiver a visão de investidor. Senão você vai dar com os burros na água. Eu tinha, antes de entender mais sua história, eu achava que a economia tinha vindo para poder somar com direito para o empresarial, mas na verdade realmente foi uma dúvida que você saiu na faculdade, bora entrar nas duas, fazer as duas. A verdade, João, foi o seguinte. Eu estava em dúvida entre economia e direito. Sim. Passei em economia na UNB. Eu passei em economia, fiz 1 mês de aula e teve uma greve que acabou o semestre. Aí o que eu, como aluno de economia, fui fazer? Fui aprender por conta própria a mexer na Bolsa de Valores, a investir na Bolsa de Valores. Tinha um negócio, um simulador de investimento, que você ficava lá na internet simulando o investimento. E aí uma pessoa na época virou para mim e falou assim, você não está em dúvida? Você não está sem fazer nada em casa? Vai fazer direito à noite, testa e vê no que dá. Eu lembro de até ter virado e falado assim, pô, mas eu não vou dar conta de fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Aí ela virou para mim e falou assim, faz até onde você der conta. Faz sentido. Eu sou um cara muito racional, o argumento bateu em mim. Foi aí que começou, bora fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que foi. E aí eu fui indo e consegui fazer. Sim. Entendeu? Então, na verdade, os 2 cursos vieram juntos, mas a minha atividade desde sempre, desde o meio da faculdade de economia, eu já sabia que eu não queria ser economista. Mas tu acha que isso ajudou? Muito. Com o quê? A ciência econômica, ela é uma ciência básica do ser humano. Principalmente para seres humanos que vivem em um mundo capitalista. Por quê? Porque no final das contas, a ciência econômica, e ela está se transformando nisso agora, ela é uma ciência comportamental. É como o ser humano, individualmente e coletivamente, lida com recursos escassos. O que são recursos escassos? Tudo. Tudo é escasso no mundo. Ah, o ar não é escasso. Brinca para você ver. Né? Então, é como o ser humano que se acha racional reage à escassez de recursos. Isso moldou a minha forma de enxergar o mundo. Eu nunca atuei como economista, mas eu penso como economista. E aí, quando eu fui atuar com startups, mundo de venture capital, investimento, é economia pura. Casou perfeitamente. Casou perfeitamente. Massa. Que legal, que legal. E hoje o cenário das startups no Brasil, o que é que tu acha? Assim, a gente teve demissões em massas em grandes startups, uma redução, um aumento. Como é que tu acha que está hoje para atuar com startups, advogar para startups? Faz sentido? É algo que tu indica? Como é que está o futuro das startups aqui no Brasil? Hoje a gente vive um momento de retomada desse mercado. Então, fazendo uma retrospectiva, a gente via numa crescente forte até a pandemia. Num primeiro momento da pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer do mundo, então todo mundo sentou em cima do dinheiro. Depois que as pessoas começaram a entender o que era a pandemia, muitas startups quebraram e muitas se deram muito bem. Né? Você teve diversas startups que tinham uma trilha para virar unicórnio dali a 2 anos e viraram unicórnio no meio da pandemia. Você pegar uma Vetex, por exemplo, empresa de infraestrutura de e-commerce. O e-commerce bombou. Quem não tinha e-commerce foi obrigado a ter. Então, algumas empresas surfaram nessa onda. O iFood já era mega, se multiplicou. Então, diversas startups foram nessa linha. Mas houve uma mudança de cultura, tanto do investidor quanto dos founders. Que antes era aquele negócio de cash burn, vamos queimar dinheiro e está tudo certo. Agora quem não estiver atingindo o ponto de equilíbrio, quem não conseguir se sustentar com as próprias pernas, tem um problema. Então, foi mudando a filosofia. No final da pandemia, a gente entrou numa crise. O dinheiro escasseou, as startups quebraram e o gráfico de investimentos de startups em crescimento, de unicórnios, ele estava fazendo assim, ele caiu. Isso por conta do próprio cenário, mudança de filosofia, cenário econômico no Brasil e no mundo, diversas razões. Agora a gente está vendo talvez uma retomada desse cenário. Então, esse é o cenário das startups. Para responder a tua pergunta, advogar somente para startups talvez não seja ainda algo sustentável
para ganhar um bom dinheiro, como eu imagino que as pessoas queiram. Mas eu acho que é um baita de um diferencial. Eu acho que é um baita de um nicho. Não só por conta das questões monetárias, mas por tudo aquilo de cultura que eu te falei, o tanto de coisa que eu aprendi sobre empresas, sobre tecnologia, sobre o futuro do mundo, é o ambiente que eu gosto de estar. Então, acho que uma boa maneira de você atrair conhecimento, de se relacionar com boas pessoas. E, no final das contas, é uma nova maneira de empreender, uma maneira diferente de empreender, que o advogado que advoga para empresas precisa saber. Além disso, você vai utilizar instrumentos contratuais e empresariais das startups para as empresas tradicionais. Então, antes você falava em vesting só no mundo das startups. Agora, toda empresa quer fazer vesting, Memorando de entendimentos, partnership, ninguém nem lembra. memorando de entendimentos, esse tipo de coisa que só você... Então, as coisas vão se misturando, o conhecimento evolui. Eu acho que nesse sentido é muito bom. Então, eu acredito muito em nicho, depois a gente pode falar nisso no posicionamento do nosso escritório. Então, a gente se posiciona como advocacia empresarial, em que a figura do sócio, Saulo, é um especialista em startup. Mas a gente advoga para empresas. Entendi. E assim, hoje, se fosse para passar alguns conselhos para quem quer advogar para startups. Sou advogado, estou começando agora, estou pensando em advogar para startups. O que é que tu passaria de conselho? Cara, primeiro de tudo, não diga que você é advogado de startup sem ser. Porque tem muitos advogados que advogam para empresas, têm um conhecimento do direito empresarial, societário, etc. É a mesma coisa, vou dizer que eu advogo para startup. Não é. Do ponto de vista jurídico, sim, são os mesmos instrumentos, ou muda uma coisa aqui, uma outra ali. Mas a cultura empresarial ela é completamente diferente. Então não adianta você copiar e colar um contrato, porque a filosofia por trás desse contrato é diferente. Você vai aconselhar mal o seu cliente, seja ele investidor, seja ele empreendedor. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é estude pra caramba. Eu acho que isso valeria para todas as áreas, mas assim, o ponto aqui é o founder da startup, ele é um cara que tem muito conhecimento. Ele é um cara muito inteligente e como ele tem que fazer tudo enxuto, ele bate escanteio e cabeceia. Então, esses contratos principais que a gente está falando aqui, vesting, contrato de investimento, mútuo conversível, ele tem uma boa noção do que é. Ele tem uma comunidade, ele tem grupo de WhatsApp, ele troca ideia com outros founders, ele tem uma boa noção. Não é leigo. Ele o não teu é cliente leigo. sabe o que é que ele está fazendo ali. Exatamente. Então, quando conversar com um advogado, ele vai conseguir bater o olho e falar assim, esse cara sabe, esse cara não sabe o que ele está falando. Entendeu? Então, se prepare aprofundadamente. E o terceiro ponto que eu poderia dizer assim é se mergulhar no ecossistema. Vai para evento, assiste palestra, viaja, vai para aceleradora, dá palestra, vai para incubadora, presta serviço pro bono, para você poder respirar aquele ecossistema e entender de fato como que essas pessoas pensam, porque elas pensam de maneira diferente dos empresários tradicionais. E você precisa aprender a pensar e a conversar com eles. Massa. Lá na CEP a gente tem 2 cursos para startups. Um de contratos para startups, já com a parte mais técnica, que é mais específico mesmo, e outro advogando para startups. E eu lembro que, batendo um papo com o Gustavo Sardinha, acho que deve conhecer o Gustavo. Sim. E ele falou que a melhor forma que ele via para prospectar startup era ir para evento. É realmente a melhor forma? Eu concordo. A melhor forma é difícil. Eu acho que a melhor forma é o digital. Tu acha que o digital Eu acho que a melhor forte, forma é o realmente? digital. Mas a melhor forma de entender esse ecossistema é indo para eventos. Entendi. Por que é um diferencial digital? Antes da pandemia, os founders em startups já estavam acostumados a fazer reunião online, no Google Meet, já estavam acostumados a contratar online, a contratar serviços sem conhecer a pessoa. Às vezes a gente esquece disso, mas antes da pandemia isso não acontecia. Então, antes da pandemia, o meu escritório já era virtual. Eu já era na minha casa, já era home office. Isso era uma coisa inimaginável para um advogado. Eu já atendia gente fora de Brasília. Eu já tinha contrato com clientes que nunca tinham me visto pessoalmente. Isso era inimaginável. Hoje, a memória da gente se confunde, mas a gente não consegue traçar esse marco temporal. Mas isso aconteceu por causa da pandemia. Então, essas pessoas estão acostumadas a contratar pelo digital. Eu tenho muitos clientes empresários que só me contratam depois que vão no escritório. Para startup, isso Irrelevante. é irrelevante. Pode ter um ou outro que pensa diferente, mas isso é relevante porque eles já nasceram com essa cultura do digital. Eles estão dentro do digital, então tu acha que a melhor forma de conseguir atrair realmente Sim. startups é dentro do digital? Sim. Entendi. Agora, é claro,
Tô falando que é a melhor, não tô dizendo que é a única, né? Sim, Então, por exemplo, o que eu fiz? Geração de conteúdo, escrevi livro, escrevi artigo, fiz curso. Então, fui para um monte de evento, palestrei, fui ser mentor de aceleradora, ser mentor de incubadora. Então, eu fiz um monte de coisas que até hoje, mesmo eu tendo diminuído esse pé desse acelerador, isso me rende clientes. Entendeu? Tu construiu realmente uma base muito sólida ali. E isso com é várias legal coisas. do digital, porque o seu conteúdo ele fica perenizado. Principalmente no YouTube, né? Principalmente no YouTube. Então, se você for olhar lá os meus vídeos no YouTube, os mais vistos, eles são os vídeos que eu soltei há 3, 4 anos. Meu vídeo mudo conversível deve ser o campeão lá. Que legal. E fica lá. Até hoje eu recebo pergunta, doutor, mas e isso, aquilo, assim, no mudo conversível? Então, isso é muito legal. Isso de empresários, donos de startup perguntando. Não outros advogados. Isso é interessante também. Os dois. Né? Os dois. Tem os dois. Entendi. Tu comentou sobre nicho. Tu gosta de nichar a tua advocacia. Sim. Me explica um pouquinho mais sobre isso. Tá. Eu vou simplificar um conceito que eu acho que é um conceito de marketing, que você tem dois extremos. Um extremo em que você trabalha quantidade com valor baixo e um outro extremo que você trabalha qualidade, poucos clientes com valor alto. Tá? Você tem escalas aqui no meio. Se a gente fosse pensar em carro, você teria aqui um Kwid, você teria um Corolla e você teria uma Ferrari, um Porsche. Ok? São estilos de trabalhar de uma maneira diferente. Você não consegue ter o melhor de todos os mundos num posicionamento só. Você não vai conseguir ter uma qualidade, uma advocacia artesanal, se você está trabalhando com quantidade de clientes. Você tem menos tempo para trabalhar, menos tempo para estudar, tendem a ser demandas repetitivas, etc. Então, o que eu gosto de fazer como profissional é atender clientes em alto nível. Então, eu gosto de estudar bastante, aprofundar bastante e atender poucos clientes em alto nível. E eu gosto de cobrar mais caro. Né? As pessoas tendem a gostar de dinheiro. Então, eu gosto de cobrar mais caro. Isso não quer dizer que eu, com esse posicionamento, ganhe mais dinheiro do cara que está trabalhando demanda de massa. Ou então realmente ali um alto nível, que seria o famoso história boutique. Exatamente, chamava, né? exatamente. Mas eu não conseguiria atuar com demanda de massa. Porque, para mim, a qualidade importa demais. Entendeu? Eu gosto de ter um relacionamento com o meu cliente, eu gosto de entender a empresa dele, eu gosto de conversar sem ficar olhando no relógio, sem ter que ficar contando hora e etc. Então, para isso, eu preciso me especializar, aprofundar e nichar. Você não tem um nicho, uma advocacia altamente especializada em diversos nichos. Sim. Porque senão ela não é altamente especializada. Entendeu? Então, esse é um posicionamento que eu particularmente gosto de adotar. E como é que tu, naquela época que você estava começando, definiu o teu nicho? E hoje? Tu deve ter feito já algumas análises em relação a qual nicho continuar, tá dando certo, o que é que eu posso mudar. Como é que você recomenda que a pessoa consiga estar analisando o mercado para escolher um nicho de atuação dela? Cara, eu vou ser bem sincero contigo. Existem diversas ferramentas e teorias e etc. Mas nenhum plano sobreviveu ao campo de batalha. Muito do que eu fiz foi tomando porrada e intuitivamente. Uma ferramenta dessas que eu gosto bastante, por exemplo, é a análise SWOT. Você pode fazer a sua pessoal e a do seu escritório. Acho que é uma boa maneira de determinar nicho. Mas eu acho que o autoconhecimento é importante. Por exemplo, eu entender que eu, como profissional, não conseguiria trabalhar com quantidade, já elimina isso aqui para mim. Entendeu? Nicho de mercado, tu acha algo importante? Por exemplo, sou advogado empresarial, atuo com empresarial, mas atuo com empresarial voltado, às vezes, para o agronegócio. Ou atuo para a indústria. Isso você acha que é relevante para o advogado empresarial estar fazendo também? Eu acho importante. Mas aqui a gente tem que ter um cuidado, que é o que a gente comentou quanto às startups. Não nichar demais. Entendeu? Então, por exemplo, se eu fosse advogar só para startups, eu não estaria tendo o resultado que eu tenho hoje advogando para empresas. Agora, tem uma questão de nicho e tem uma questão de produtos. Você, dentro do seu nicho, ele pode ser um pouquinho mais amplo e você pode focar em diversos produtos. Então, o que a gente foca em termos de produtos lá no escritório? Planejamento patrimonial, reestruturação societária, sucessão de empresas familiares, M&A, e aí tudo que envolve startups e propriedade intelectual. Entendi. Então, esses são os produtos que a gente foca, que a gente sabe fazer, que a gente faz toda hora, etc. e tal. O cara falou em planejamento patrimonial e holding,
a gente faz com o pé nas costas. Independentemente de qual seja o mercado ali, adapta conforme o mercado e vai. Falou em estruturação societária, sucessão familiar, governança corporativa, a gente faz bem. Entendeu? Nossa. Então, eu já sei precificar, eu já sei o que perguntar, eu já sei quantas horas vai me custar, eu já sei o que é a dor desse cliente. O bom do nicho também é que você vai ganhando uma experiência em que você já sabe o que o cliente vai falar, você já sabe qual é a dor dele, você já sabe qual é a pergunta dele. Né? Então, isso vai facilitando a tua atuação. Então, eu acho que uma escolha de nicho com foco em alguns bons produtos é matador. Bacana, bacana. E assim, para o advogado que atua com empresarial hoje, está conseguindo aumentar ainda mais a base de clientes dele. Como é que você indica que ele se posicione no mercado, ele faça a prospecção dele ali, mesmo que, claro, não ativa, estou falando prospecção aqui, realmente de atração de clientes. Qual estratégia tu usou e qual é a estratégia que tu indica também para quem está começando hoje? Relacionamento e grupo de network. Principal. Eventos, de novo, você atuar para empresas, você vai conseguir atuar no digital, mas depende do tamanho da empresa. Normalmente, empresas menores, microempresários, você consegue atingir essa pessoa através do digital. À medida que essa empresa vai crescendo, que é um pouco o que a gente atua ali no middle market, o digital ele é um reforço. Então, eu brinco o seguinte, o cara está pesquisando, aí ele viu um artigo meu ou do meu sócio, aí ele foi cair no meu podcast, aí ele vai no grupo de network, ele me vê lá, aí ele pergunta uma indicação para alguém fala o meu nome, o nome do escritor. Cara, acabou, eu estou contratado. Entendeu? Então, o reforço de diversos canais ele é muito importante. Mas ainda o principal, para o mercado que eu atuo, middle market, né? Empresas que faturam de 5, 10 milhões até diria que hoje a gente tem empresas que faturam 300 milhões. Beleza? Tem que ter um relacionamento ainda. Você tem que estar num grupo, você tem que ir no evento, você tem que tomar um café, você tem que sair do escritório. Entendeu? Quanto mais alto o contrato, assim como uma regra geral, quanto mais alto o contrato, maior o ponto de contato tem que ser com esse cliente. Entendi. Muita gente lá na Septem costuma perguntar mesmo assim para qualquer tipo de advogado empresarial se precisa estar no eixo Rio-São Paulo. Muitas das pessoas que moram no Nordeste, norte do país mesmo, aqui em Brasília, inclusive, pensam muito, vou atuar com empresarial, preciso ir para São Paulo. Isso é uma realidade? Eu acho que é uma questão de posicionamento também. O que acontece com o eixo Rio-São Paulo? Naturalmente, o PIB é maior, naturalmente tem mais empresas, naturalmente tem mais dinheiro. Naturalmente tem mais concorrência também, certo? Então você pode ter esse posicionamento de, cara, eu vou para lá é a meca, lá é que tem dinheiro alto, etc. E beleza, talvez você seja mais um, então você tem mais dinheiro. Concorrência também mais... O bolo é maior, mas tem mais fatias a serem distribuídas. Eu estou uma vez a cada 2 meses em São Paulo, seja para atender clientes que eu já tenho, seja para participar de eventos, seja para respirar os ares. Mas não é uma estratégia ativa nossa fincar uma bandeira lá. Na verdade, a nossa estratégia ativa é briguem aí, eu vou olhar daqui para baixo. Entendi. Entendeu? Então, hoje a gente tem, por exemplo, o que a gente quer? Abrindo o jogo aqui, ainda bem que tá só eu e você. Tem mais ninguém vendo, né? Tem mais ninguém vendo. Cara, Brasília é a capital do país. É talvez já a 3ª maior cidade do país. E é uma cidade que tem esses números ainda muito por conta do público. Mas o PIB privado está ultrapassando o PIB público. Então, Brasília não é uma cidade pequena. É uma cidade que tem uma pujança econômica. Além disso, para o Centro-Oeste, Brasília é como se fosse a capital do Centro-Oeste. Então, a nossa estratégia é o melhor escritório de advocacia empresarial de Brasília, depois para o Centro-Oeste. Então, enquanto o povo briga para lá, a gente quer se estabelecer aqui, fincar essa bandeira aqui. Porque o que acontecia, ainda acontece, mas cada vez mais vai diminuindo. A empresa cresce nessas cidades, normalmente o brasileiro ele tem uma síndrome de vira-lata. Ele acha que quem é da cidade dele é pior do que quem é de São Paulo, quem é do Rio, quem é do Sul, etc. E eu odeio isso. Odeio. Não sei se é porque eu sou de Manaus. Mas acontece muito. Acontece. Inclusive esse pensamento de ter raro, que ir mas para São acontece Paulo, com às vezes é exatamente isso.
Mas uma das minhas lutas como advogado e como escritório é falar assim, deixa eu te mostrar aqui como a gente tem coisa boa aqui. Tanto é que eu já disputei contrato com escritórios de nome em São Paulo e a gente já ganhou o contrato e o cliente falou, cara, a apresentação de vocês e a execução foi melhor. Entendeu? Então, a gente está construindo um cenário empresarial e de direito empresarial aqui em Brasília, que é uma aposta grande que eu faço, que a gente vai ter boas, já tem, mas ainda mais boas empresas aqui em Brasília e poucos mais bons escritórios de advocacia empresarial aqui em Brasília, e eu quero que o meu seja o melhor, a referência. Então, a gente já está atendendo outras cidades do Centro-Oeste que têm essa visão. Só que eles têm essa visão Brasília. Entendi. É como se Brasília fosse o centro a São Paulo do... Exatamente. Entendi. Então, o Léo, meu sócio, indo muito para Campo Grande, por exemplo. E, cara, o Brasil é muito rico. O Brasil é muito rico, né? E essas pessoas têm essa carência. E aí tem o diferencial, né? A gente vai para lá, né? Assim, ó, vem para cá. Não, a gente vai lá, faz evento, faz parceria, entendeu? E hoje em dia tu não precisa estar o tempo todo lá, né? Você não pode precisa iniciar uma conexão com o teu cliente por lá, presencial, mas depois manter ela no virtual e fazer ali um apoio eventual indo até aquele local. Mas esse é o ponto que eu estou te falando. Para o tipo de trabalho que a gente faz, para o nosso produto e para o ticket que a gente cobra, seria muito difícil conseguir cobrar sem pelo menos uma reunião presencial. Entendi. Agora, para alguém que está cobrando um ticket menor, cara, digital, até conteúdo... O público é um público que fatura menos mesmo. Né? Exatamente. Então, Exatamente. E funciona. Mas como eu estou nesse posicionamento aqui de alta qualidade, um trabalho mais artesanal, eu cobro mais caro, eu entendo também que esse cliente, ele... precisa de um atendimento mais personalizado tudo e okay. pessoal. É o que eu gosto de fazer. Bacana, muito legal. Eu acho que tá pro pessoal ter isso como base, né? Às vezes não faz sentido ter que se mudar seu escritório de local, ir para outra cidade, se você ainda nem tem uma base na cidade que você tá. Exatamente. E, Saulo, a gente falou muito sobre sucesso aqui. Eu queria fazer com que o pessoal aprendesse um pouquinho com os teus erros. Sempre a gente comete erros, é uma aposta. Tem hora que a gente investe numa empresa que deu sucesso, tem hora que a gente investe numa empresa que às vezes não deu muito certo. Tem algum fracasso teu que tu queria compartilhar com o pessoal que tu conseguiu um aprendizado com isso e vale a pena realmente eles se atentarem para não cometer o mesmo erro que você? Cara, fracasso tem um monte. Eu acho que é importante nós como pessoas, não só como profissionais, a gente ter uma busca de autoconhecimento. Então, olhar para a gente, olhar no espelho e se analisar. Como pessoa e como profissional. Isso é muito difícil de fazer. Se você não consegue fazer isso sozinho, busca algum tipo de terapia e busca grupos de networking ou de mentorias que vão te ajudar a fazer isso. Busca um mentor, busca algum amigo que entenda do ramo empresarial, para te dar um olhar de fora, porque esse olhar de fora é muito importante. Às vezes a gente está trabalhando ali e, cara, 10, 12, 14 horas por dia, você baixa a cabeça e pau na máquina. E aí você não está olhando em volta coisas que são óbvias para quem está olhando de fora. Então, eu acho esse processo muito importante mesmo. Mas um erro básico que eu cometi, que me fez quebrar meu escritório, foi botar todos os ovos numa galinha só e não dar atenção para a prospecção comercial. Então, lembra que eu te falei que eu saí daquela empresa fazendo uma proposta? Olha, eu sou diretor jurídico, eu vou montar meu escritório Sim. e vocês vão me contratar? Era o melhor cenário. Quem não gostaria de abrir um escritório já com um contrato fixo bom por mês? Foi isso que eu consegui. Só que o que aconteceu? Eu me acomodei. E lá atrás, isso tem anos, eu não tinha esse entendimento de que o comercial é muito importante. Você precisa fazer prospecção. E isso a gente não vê na faculdade. Eu acho que isso é uma coisa que a Septem passa muito bem, né? De que, olha, tem que vender. Tem que vender. Então, eu me acomodei nesse momento, porque eu já tinha um contrato bom. Acontece que esse contrato foi minando, essa empresa acabou quebrando, e aí eu não tive tempo de me tocar, sair de dentro do escritório, correr atrás e me sustentar. Eu fiz uma escolha de sócio que não foi boa também, né? Graças a Deus não foi uma escolha ruim em termos de caráter, etc. Na verdade, o meu sócio era um amigo e é amigo até hoje, né? A gente não teve questões de valores ou de caráter, mas ele estava em uma outra fase de vida. Ele tinha um outro emprego, ele tinha uma outra... A vida dele estava resolvida. O escritório era um plus. Para mim, o escritório era a minha vida. Então, a gente estava em outra energia.
Ele tem, sei lá, 10 anos a mais que eu. Então, isso aqui é importante de você olhar também. Mas assim, a lição básica, o erro básico que eu cometi foi, eu confiei num contrato só. E quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um. Tu saiu do jurídico interno da empresa, passou ela para o teu escritório e ficou com ela. E me acomodei com esse contrato, que já era um contrato bom. Entendi. Aliás, tem um outro aprendizado aqui. Esse era um contrato bom com a minha visão e com a minha cabeça na época. Hoje seria mais um para mim, entendeu? Eu tinha ainda um pensamento pequeno e acomodado. Se a gente quer crescer na vida, a gente tem que pensar grande, tem que ser audacioso, entendeu? Então, hoje eu olharia para esse contrato e falaria assim, cara, beleza, fechou mais um. Entendeu? Que na época eu me disse, nossa, que contrato maravilhoso, pagou minhas contas. Cara, pagar as contas não é nada. Mas o problema, às vezes, de quem está começando a crescer é acomodar, né? É impressionante. Exatamente. Porque você começa a crescer, começa a ganhar ali uma rentabilidade bacana, a empresa começa a dar certo, se acomoda naquilo, e às vezes uma visão limitada, que é normal a gente ter uma visão imaturidade. limitada. Mas é o que eu falo. Se eu tivesse conversado com alguém, ligado para um amigo, cara, vamos tomar um café? Esse é um erro clássico, esse é um erro óbvio. Alguém teria me dado esse toque, entendeu? Mas eu não tive essa capacidade, ou esse meu sócio também não teve essa capacidade, e foi um erro que me custou caro. Em questão de sociedade, tu falou que você estava em momentos diferentes de vida. Então, tu estava lá, vontade de crescer, ele já estava mais consolidado, então a luta dele era diferente do que a tua. Sim. Habilidades complementares existiam nesse sentido ou Não. eram muito parecidas? Esse era um que outro tu erro. acha? Hoje tu é sócio também. Sim. E como é que você escolheu esse teu sócio de hoje, pensando nesse erro que cometeu lá atrás? Tá, esse é um outro erro. Esse meu sócio anterior, ele era um sócio que ele era muito parecido comigo. Então, a gente tinha as mesmas habilidades. A gente era muito capacitado intelectualmente. E eu reputo ele mais inteligente que eu. Então, era assim, eram dois caras inteligentes técnicos, mas não tinha ninguém para trazer cliente. Entendeu? Então, se o cliente caísse do céu, a gente ia atender bem. Sim. Só que o cliente não cai do céu. Então, hoje o meu aprendizado é sócio, você tem que ter igualdade de valores, identidade de valores, mas vocês têm que ser diferentes em habilidades para que sejam complementares, entendeu? Para mim a sociedade ideal é essa. Hoje com o Léo Tavares, o Miquilis Tavares, a gente se encontrou por um acaso num desses grupos de networking, mas aí era uma comissão de direito empresarial que eu presidia. Ele entrou na comissão de direito empresarial e a gente se identificou nos valores. Nós somos muito parecidos em termos de valores, maneira de enxergar a vida. Nós somos pessoas muito família, que a gente gosta das mesmas coisas. Nós reputamos como sinceridade, honestidade, valores muito caros para a gente. Então, a gente é muito parecido nesse sentido. E a gente é um pouco parecido também nas habilidades. Só que aí a maturidade, os aprendizados fizeram com que a gente pensasse o seguinte, beleza, viramos sócios, a gente estava no mesmo momento de vida, que era um pós-pandemia que a gente advogava sozinho, né? Já sem sociedade, sem uma estrutura empresarial por trás, e a gente estava atolado de cliente. A gente falou assim, cara, a gente precisa criar uma estrutura de empresa, de escritório, para dar um passo a mais para dar escala. Entendeu? Dentro do escritório, fazer uma estrutura de empresa, você quer dizer? Na verdade, montar um escritório. Porque eu advogava sozinho, entendi. Ele advogava sozinho. O que aconteceu? Qual foi a minha virada de chave, pra você entender? Eu odeio quando eu busco um prestador de serviço e ele demora para me dar o orçamento. Você fala assim, cara, se esse cara está demorando para me entregar o orçamento, imagina o serviço dele. É assim que eu penso. Eu comecei a fazer isso com meus clientes. Eu estava começando a levar 10 dias para mandar uma proposta. E o cliente ficou, e aí, cadê a proposta? Aí eu olhei para mim e falei assim, cara, tá errado. Tem alguma coisa errada. Eu tô cheio de cliente, eu não estou conseguindo atender bem meus clientes e estou com um cliente na porta que eu não estou conseguindo trazer para dentro. Então, quando eu falo que eu precisava criar uma estrutura de empresa, é isso. É o conceito de empresa como bens organizados, né? É sair de uma pessoa só para ter uma estrutura, tanto operacional quanto de equipe. O Léo estava na mesma fase. Então, a gente se juntou e falou assim, vamos montar um escritório. Vamos se juntar como sócio, vamos contratar advogados, vamos atrás de um financeiro, de uma sede, marketing, etc, etc, etc. A gente se deu muito bem. As metas, a gente se juntou em junho, julho, a gente estabeleceu uma meta para dezembro, que eu acho que em 2 meses a gente bateu a meta. A gente falou assim, cara, legal. Mas aí a gente começou a ver
que a gente ainda era muito parecido em algumas coisas. E aí a gente precisou se forçar a fazer algumas coisas. Eu sou um cara tímido, eu sou um cara que gosta de ficar em casa, eu não sou um cara que sou simpaticão, que vou para evento, que gosta de fazer networking. Só que o Léo é menos ainda do que eu, entendeu? Então, para quem sobrou o comercial? Para mim. Era isso que eu ia te perguntar, porque tu começou a falar lá no comecinho, né? Não, era mais essa parte de trabalho ali focado, mais parte intelectual, sendo que hoje a visão que eu tenho e que muita gente tem é do Saulo comercial, do Saulo que tá lá apresentando podcast, que tá lá gravando vídeo, que tá lá participando de evento. Como é que foi essa mudança pra você? Tô falando já aqui Sim, da questão pessoal mesmo. Isso te trouxe um desconforto? Como é que tu lidou com sim, isso? sim. Isso é algo que não é natural para mim. Aí vem autoconhecimento, as porradas que a vida te dá, e você olhar para dentro e falar assim, bicho, ou eu faço isso, ou não vai. Ou é isso, ou é isso. Entendeu? Eu vou te contar como que eu comecei a gerar conteúdo na internet. Pra você ter noção do que eu estou te dizendo. Era uma virada de ano, eu acho que 18 para 19 eu fazia parte de um grupo de networking. Eu estava quebradaço. E aí a gente estava nesse grupo de networking. Eu virei para alguém que virou depois um grande amigo, o Alex, advogado, que foi para São Paulo advogar, inclusive. Ele falou assim, cara... Aí a pergunta do grupo era, o que só você sabe fazer? Aí eu falei assim, bicho, eu sou a única pessoa que eu conheço que eu sei advogar para startups. Eles falaram assim, então vai para a internet e ensinar os outros a advogarem para startups. Foi uma escolha meio de desespero, porque eu não tinha outro caminho a seguir, entendeu? Então, essa escolha veio de um processo de aprendizado, de uma quebra de escritório e de eu estar envolto por outras pessoas que queriam o meu bem, que estavam no grupo de network e que me indicaram o caminho. Então, eu segui esse caminho por essa conjunção de fatores. Se eu estivesse sozinho dentro de casa, ou num quarto, eu não conseguiria ter pensado nisso. E olhando, as ideias, as escolhas melhores, elas são as mais simples e mais óbvias, mas que a gente não consegue enxergar. Então, indo para o futuro, na sua pergunta. Como é que você percebeu que você que tinha que fazer o comercial? Cara, aí já com a vontade de crescer, a gente estava batendo meta, mas assim, querendo mais, conversando com o Léo. Léo, não está dando, a gente estava fazendo as mesmas coisas. Os dois estão cuidando da parte técnica, os dois estão fazendo comercial, os dois estão fazendo financeiro, os dois estão fazendo... A gente precisa ter uma divisão de tarefas. A gente não se juntou para ter uma estrutura de empresa? Vamos dividir a tarefa. Somos dois sócios, não adianta a gente estar fazendo a mesma coisa. Aí veio a história do comercial, marketing, CEO, etc. Aí ficou um jogando a bola pro outro. Aí falou assim, bicho, tu já tá na internet, tu sabe fazer mais disso, fica contigo. Eu falei, tá certo. Mas essa não foi uma escolha confortável, entendeu? Eu tive que me forçar a fazer isso. Eu tive que me forçar a participar de grupo de network, eu tive que me forçar a botar uma meta de um almoço ou um café por semana com alguém desconhecido. Então, eu tive que olhar para dentro de novo e falar assim, cara, eu preciso fazer isso para atingir os objetivos que eu quero. E aí você... mas a tua imagem é que o cara começa... hoje, né? Mas ainda é uma construção, é uma persona, uma personalidade, um lado meu em construção. Sim. Entendeu? Aí acho que aqui tem uma lição interessante de vida. A zona de conforto acaba com as pessoas. Se eu estivesse fazendo só o que eu sou bom, eu acho que eu não estaria onde eu estou. Agora, me forçar a fazer coisas que eu não tenho tanto conforto assim, me levou para outros patamares. Então, hoje, quando eu percebo que eu estou numa zona de conforto, cara, preciso mudar. Preciso mudar. Porque zona de conforto mata a gente. Que legal. E a importância também da ambiência, né? De tu estar num ambiente que, de fato, está focado em desenvolvimento. Porque se tu não estivesse no grupo de networking, tu não teria visto essa pergunta. Sem ver essa pergunta, sem ver o pessoal indo nessa direção, tu não teria se colocado nessa posição. É algo que a gente vê muito diariamente dentro da Septem. Assim, é muito constante. Porque o pessoal chega, muitas vezes, com vontade de fazer networking, vontade de se conectar com mais pessoas, com outros advogados mesmo, criar parcerias ali, crescer junto, mas sem coragem de mandar uma mensagem, de ajudar um colega. Ah, não, estou precisando de uma ajuda na área de família. Ah, vai lá, conversa com a pessoa, bate um papo com ela, ajuda ela com aquilo, porque assim tu vai se conectando com mais gente. E isso é um trabalho ativo. É um trabalho que a gente tem que fazer ativamente. Ah, tá fora da minha zona de conforto. Tem hora que não dá para ficar na zona de conforto para poder crescer. Não dá. E o networking,
para mim, o networking, você tem que ser interessante o suficiente para as pessoas quererem estar com você. Mas é aquela história, é interessante você ser interesseiro. Então, o ideal do networking, o estágio máximo, é você ser tão interessante que as pessoas vão chegar em você querendo marcar café e almoço com você. Mas isso é o ápice, esse é o topo, né? A caminhada, a escalada disso é você se tornando interessante, sem ser interesseiro, mas ao mesmo tempo se forçar a participar de evento, a ligar para uma pessoa, a pedir para uma indicação. Tá no local certo, Tá né? no local certo, é meio que criar um método. Isso aqui é uma tarefa que eu tenho que fazer. Depois que eu tive essa conversa com o Léo, eu entendi. O meu KPI, o meu OKR é X almoços por semana, entendeu? Pô, mas esse almoço não rendeu nada, Eu vejo muito advogado também falando, vou começar a produzir conteúdo. Aí começa aquele postzinho estilo Senado no Instagram, e vai postzinho estilo Senado no Instagram. E muitas vezes ele acha que está produzindo conteúdo. E nem foca muito na parte de social media ali, de mídia social, de fato. Eu particularmente acho um grande erro. Porque como é que você não vai focar no que você está mostrando para o mundo? Sim. Como é que você, que é um empresário, é um advogado, dono daquela empresa, vai deixar de lado uma das coisas mais importantes, que é como o pessoal enxerga você. E isso que tu está falando é exatamente isso. Como é que eu vou deixar de lado a parte do networking, a parte de estar conversando com mais gente, como é que eu vou delegar isso para outra pessoa, sendo que é algo extremamente importante para minha evolução. Isso é indelegável na nossa profissão, porque a nossa profissão é uma profissão personalíssima, é uma profissão de confiança extrema, íntima. De novo, principalmente nesse posicionamento aqui de boutique, de High ticket também. ticket, né? Não, massa não. Massa você consegue que a marca do escritório se sobressaia. Aqui tem pessoas que me contratam, tem pessoas que contratam o Léo, tem pessoas que nem sabem que eu sou sócio do Léo e que o Léo é meu sócio. Entendeu? É muito pessoal. Tanto é que eu acho que o trabalho de social media, de marca, de escritório, ele não tende a não dar tanto A resultado. marca do escritório é o teu rosto. Exatamente. Os perfis do seu escritório, eles precisam existir. Eles precisam estar lá. O site tem que estar bem feito, o perfil do Instagram tem que estar lá, etc. Mas vamos lá, advogado é um ser chato. Né? O direito é um negócio chato. Então, qual o empresário que quer seguir um escritório de advocacia? Ele não vai seguir, ele vai seguir o advogado. A marca do escritório é o seu rosto. E aí você tem que mostrar o que você está fazendo. Né? Aí, nesse sentido, eu concordo com você. Não adianta você ficar replicando post, formulazinha, calendário de post, essas fórmulas mágicas, tem que fazer 10 stories por dia. Cara, isso não existe. Para mim, tem a social media aqui, se eu estiver falando besteira, depois ela me corrige. Mas o que funciona para mim primeiro, você tem que mostrar o seu serviço, de alguma forma ou de outra, mas que isso seja de uma maneira leve. E as pessoas estão sedentas por conteúdo e por conteúdo interessante. Então, bicho, não adianta tu explicar uma decisão judicial como se estivesse dando uma aula de direito numa faculdade de direito. Por quê? Porque é um conceito importante. A tua persona aqui não é um aluno de direito, é um empresário. Então, a linguagem tem que ser diferente. Né? O último conteúdo que eu fiz que deu uma bombada assim, acho que foi o conteúdo do Outback. Teve o do Ronaldo, mas teve o conteúdo do Outback, que eu explicava, olha, o Outback teve um prejuízo, uma empresa mãe lá Achei fora, genial esse conteúdo. etc, bababá, tal. Mas você sabia que o Outback não é uma franquia? Todo mundo acha que é uma franquia, Eu mas não é uma franquia. jurava que era uma franquia. Todo mundo acha Eu que é uma jurava que era uma franquia. Quando eu vi o teu post, eu fiquei, caraca, não é uma franquia. Não é uma franquia, é uma joint venture. Né? Joint venture é um nome genérico para uma parceria empresarial. Mas é um modelo de sócio local que muitas empresas adotam. Coco Bambu adota esse modelo Coco também. Bambu. Então, várias empresas adotam isso, mas aí o que acontece? Pô, você traz um conteúdo interessante para o empresário, que é o seu foco. Você traz um conteúdo interessante para o empresário e você mostra que tem um quê de direito ali que você entende o que você está falando. Aí pronto. A mesma coisa com o Ronaldo, quando o Ronaldo vendeu a SAF do Cruzeiro. O Ronaldo vendeu não sei quantos milhões, etc. Olha, mas ele só conseguiu fazer isso porque isso era uma SA do futebol especializada para isso. E quem é que não gosta de futebol? Ronaldo e milhões. É um conteúdo interessante. É um conteúdo que vai ser interessante. É um conteúdo interessante. Inclusive, você tem um podcast, o Rainmakers. Qual foi a história mais massa que tu escutou lá no podcast? Que, assim, te surpreendeu muito? Putz, essa pergunta é muito boa. Eu tenho tido a sorte de ter convidados muito bons.
muito bons mesmo, tanto famosos quanto não famosos. Mas quando eu criei o Rainmakers, as histórias que eu mais queria ouvir eram aquelas histórias assim, do cara que veio do nada, do cara que passou fome ou quase passou fome, que veio lá do Nordeste, que não sei o quê, etc e tal, e venceu na vida. E teve um cara que eu vi isso, é o Carlos Jacobino, que eu acho que ele já nasceu aqui em Brasília, mas a família veio do Nordeste e tal, e ele era menino, ele vendia jornal, ia pra feira, ficava vendendo jornal, etc. Ou seja, pobre, a mãe dele era empregada doméstica, o pai dele caseiro, etc e tal. E hoje esse cara tem um grupo de empresas, eu acho que são 20 e poucas empresas, que é um grupo bilionário. E esse é um cara extremamente simples, extremamente sábio, educado, culto, com uma conversa maravilhosa. Ele contou essa empresa, essa trajetória toda. Eu falei assim, cara, esse é o tipo de história que eu montei o Rainmakers para ouvir. Do cara que veio lá do nada. Porque no final das contas o que eu queria era inspirar outros empreendedores. Tô falando assim, tá vendo? Se ele consegue, você consegue também. Então, esse é um tipo de história assim, que me fascina muito. Por outro lado, aí você tem hoje à noite vai ser um episódio com o Walter Longo, que é um cara, pô, CEO do Grupo Abril, fez os sócios com Roberto Justus, um cara que fala de futurismo, hoje é um cara que fala de inteligência artificial, faz 15 palestras por mês, 12, 15 palestras por mês, é um super cara, super famoso no mundo empresarial, que eu tive a oportunidade de gravar com ele sobre inteligência artificial. Então, o podcast me dá essas possibilidades. Cara, Bob Burnquist, pô, a minha geração, você é mais novo que eu, mas a minha geração, mesmo eu não sendo skatista, todo mundo conhece e ama Bob Burnquist por conta do videogame. Né? E ele foi um cara que levou o nome do Brasil, do esporte brasileiro, para o mundo. Né? Porque o cara foi campeão do X Games 21 vezes, etc. e tal. Então, eu tenho a oportunidade de chegar nessas pessoas também por conta do podcast. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Além da visibilidade também como advogado. Claro, o Rainmakers, eu convido todo mundo aí a assistir lá o podcast Rainmakers com Saulo Micheli. Se você quer advogar para empresas, quer entender mais sobre o mundo empresarial, vai lá e se inscreve e assiste os episódios. O Rainmakers ele é um misto de projeto pessoal com projeto profissional. O Rainmakers ele me dá uma satisfação pessoal de conversar com pessoas com essas histórias. Eu tinha um outro podcast, que era o Doutor Startup Cast, mais voltado para startups, etc. E eu tinha uma dor que era falar, mas eu quero ouvir as histórias das pessoas e usar isso para inspirar. Então, essa vontade pessoal ela é satisfeita com o Rainmakers, mas tem uma parte profissional que é maravilhosa. Primeiro, cada conversa é um MBA. Eu aprendo demais, 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 demais. Assim, é fora do comum, tanto é que depois eu assisto. Então, eu gravo o episódio, eu estou absorvendo ali. Aí depois eu ouço no 2x antes de soltar, para ver se tem algum erro, alguma coisa que eu queria comentar, ajustar a legenda e etc e tal. E depois que ele sai, eu ouço como um espectador, fazendo minhas anotações. Pausando ali, pausando. pensando. Então, por exemplo, teve episódio que quando eu saí da gravação, eu liguei pro Léo, meu sócio, e falei, a gente precisa almoçar. Cabeça explodindo. Cabeça explodindo. Eu falei assim, cara, esse episódio só sai na quarta que vem. Assim que ele tiver em edição, eu vou te mandar, porque a gente precisa almoçar, de tão agoniado que eu tava. Eu fui almoçar com ele e fui anotando no celular os pontos que eu queria conversar com ele. Tinha 17 itens. Caraca. 17 coisas que eu queria mudar ou ajustar no escritório por conta de um podcast que eu gravei. Entendeu? MBA. Aí eu faço networking. Né? Então, Walter Longo, Bob Burnquist, Paulo Otávio, Edson Mackenzie, Bruno Ladeira. Cara, um monte de gente que eu não conseguiria acessar. Provavelmente não conseguiria acessar. Né? E aí, o podcast, ele, não sei se você sente isso, mas ele é legal porque, para mim, ele é muito mais íntimo do que um café. Então, depois de 1 hora, 2 horas de gravação, você sai com uma certa intimidade com aquela pessoa. Você troca o WhatsApp, depois troca uma ideia e aquilo pode continuar. E é difícil, como é que tu consegue 2 horas, 1h30 conversando com uma pessoa dessa? E a pessoa está abrindo, né? Está se abrindo. Então, gera uma identificação, isso é muito bacana. Por exemplo, acho que o antepenúltimo episódio foi com a Hannah Franklin e com o Aleph Marx, que são 2 jovens que ensinam como criar conteúdo na internet. A minha esposa seguia a Hannah, me passou um vídeo dela, eu falei assim, nossa, que menina boa, tá? A menina fala bem,
puta produção, eles ensinam a gerar conteúdo na internet. Cara, eu chamei, são daqui de Brasília, chamei, eles foram. E eu fiquei, assim, impressionado com o conteúdo que eles passaram ali. Com a qualidade do conteúdo que eles tinham, entendeu? E aí, é um conteúdo que vale para mim, que vale para você, que vale para advogado, vale para o empresário, que vale para o dentista. Sexta-feira eu vou gravar com um cara que tem uma rede de clínicas odontológicas gigantesca aqui em Brasília, que ele é um mestre no marketing digital, entendeu? Então, aprendizado, networking, satisfação pessoal e gera cliente. E comunicação? Eu acho que a comunicação é imprescindível para qualquer empresário, qualquer advogado que queira ter sucesso. Como é que você foi melhorando a tua comunicação? Cara, esse é um talento que eu tenho. Lembra que a gente falou que tem que se desconstruir, fazer coisas que você não tem talento, etc. Esse é um talento que eu tenho. Então, você é tímido, mas se comunica bem. Isso, eu falo bem, sempre falei bem, né? Então, apesar da timidez, eu nunca tive problema de falar. É óbvio que a prática vai melhorando. Então, assim, quando eu fui gravar meu curso, por exemplo, os técnicos que me gravavam e os outros videomakers que eu passei na vida, eles são acostumados a ter que gravar 4, 5, 6 vezes e editar e cortar e tal. Eu ia e gravava de uma vez só, eles falavam assim, cara, que maravilhoso, eu não vou ter trabalho, né? Então, isso é uma facilidade que eu tenho. Aí pegar a facilidade que você tem, o talento que você tem e investir nisso, aprimorar isso e juntar. Então, eu também escolhi fazer um podcast, eu também escolhi gerar conteúdo na internet porque eu tenho essa facilidade. E aí, para a profissão de advogado, isso é essencial. Saber falar, saber se comunicar, saber postura, cara, isso é essencial. Isso convence, né? Porque quando você comunica... A venda do advogado é diferente. É diferente. Ela é diferente. Porque, no final das contas, você quer um profissional pelo intelecto dele, né? E eu ensino isso para os advogados que trabalham comigo. Eu falo assim, cara, o empresário, ele não quer que você dê uma aula de direito para ele. Ele quer que você mostre que sabe. É diferente. Eu fiz uma reunião ontem com o empresário, com o advogado pleno do escritório. A gente saiu da reunião, falei assim, você sabia que ele gostou da gente? Ele, por quê e tal? Eu falei assim, cara, eu fiz 2 colocações que fez ele pensar, e ele já falou assim, é mesmo, eu já vou incluir isso no meu pitch. Acabou. Entendeu? Porque eu soube me posicionar e soube falar exatamente, trazer um insight que era um pouco jurídico, um pouco empresarial, que fez com que esse cara confiasse em mim. Eu não preciso dar uma aula de direito societário de 2 horas para ele. Entendeu? Então, a comunicação é essencial. Mostra o domínio, né? Mostra o domínio. Mostra o domínio. Assunto, e aí, natural. se você fala bem, você mostra o domínio de uma maneira muito mais fácil. É verdade. Do que quem fala mal. É verdade. Queria te fazer mais uma última pergunta. Manda ver. E aí, é um processo de imaginação e reflexão e autoconhecimento. Coisa que você bateu bastante aqui. Hoje, para poder chegar onde você está, imagina que você estivesse começando tua carreira, acabou de sair da faculdade de Direito, de Economia, e falou, quero ser o Saulo daqui a tanto tempo. Você traçou um caminho e trilhou ele com acertos e erros. Para poder acertar um pouco mais, o que é que tu faria, alguns pontos que você faria para poder conseguir alcançar o sucesso que você teve ainda mais rápido? Cara, eu acho que eu faria um pouco de tudo que eu comentei aqui. Eu vou tentar sumarizar, tentar resumir. Se eu estivesse saindo da faculdade hoje, eu traçaria um plano estratégico e intencional de onde eu quero chegar. Então, eu definiria um nicho. Eu estudaria esse nicho. Eu iria atrás de desenvolvimento pessoal. Eu iria atrás de grupos de networking e mentoria. Eu iria para a internet gerar conteúdo de maneira intencional e estratégica. E eu ia atrás de aprender na prática, mesmo que sendo advogado pro bono por um tempo. E ia escolher pessoas boas para estarem ao meu lado e ia investir em venda. Em vender. Tá aqui. 9 passos que eu consegui lembrar aqui. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Saulo, eu queria agradecer por ter vindo aqui hoje bater esse papo com a gente. Depois vou até te dar ali essa canequinha na Septim para tu lembrar da gente quando for tomar café. Sempre. Essa canequinha é o máximo. E muito obrigado, de verdade. Espero poder ter outras conversas contigo, seja aqui no podcast, seja lá dentro da Septim, tem mentoria contigo lá também. Sim. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu amigo. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.